Tá feliz. Pronto, tá ouvindo. Gente, boa noite. Classmaker Educação aqui novamente com vocês. E hoje nós estamos trazendo assim uma convidada bem especial. Hoje vocês vão participar de uma live assim, eu diria que além de ser uma live mágica, eu diria que hoje vai ser uma live muito forte. Então, assim, nós estamos assim comentando bastante, que hoje nós vamos falar sobre literatura indígena. E assim, para a gente poder entender direito do que nós vamos falar, como que vai funcionar, nós vamos fazer hoje uma abertura. Depois que eu passar a agenda com vocês e a gente dar uns recados rápidos, vocês vão começar a entrar no clima para a nossa live e aí vocês vão entender. Tá? Vocês lembram quando a gente fez uma live com a Dani Mori, que a gente conversou, e aí nós fizemos algumas coisas online, e a gente deu um tempo, pessoal, pega isso, pessoal, faz aquilo. Então, hoje hoje é uma live que é para vocês curtirem, vocês aproveitarem. Eu vou dizer que, além de tudo, é uma live para vocês relaxarem. E vou até mais longe. De repente, é uma live assim para vocês pensarem nas suas coisas, nas suas realizações, aquilo que você gostaria que estivesse no seu futuro mais presente, um futuro próximo, enfim. Lembrando que isso não tem nada a gente a ver com religião, ok? Então, antes que o pessoal já comece a falar, porque é religião, porque eu sou católico, porque eu sou evangélico, porque eu sou ortodoxo, não se trata de religião, tá, gente? Se trata de energia, ok? Então, nós programamos essa live assim para a gente realmente poder começar o ano de uma forma diferente. Tá? E mandando assim muitas vibrações para vocês, tá? Bom, eu vou passar aqui rapidinho, nossa agenda está bem curta, tá? Tá bem pequena, e depois o Alex vai entrar, vai só dar uns recadinhos aí, enfim, do conteúdo do Igor, que fala sobre a narrativa de jogos no dia 23 de janeiro. Aí ele já puxa isso daí lá para 2 de fevereiro, que é a terceira e a última live. Lembrando que vocês precisam se inscrever para que possam ser emitidos os certificados da palestra, do curso, desculpa, ok, gente? Bom, então vou passar rapidinho, tá? No dia 18 de janeiro, nós vamos estar aqui com a Sônia Alegretti. E a Sônia vai estar apresentando uma live para a gente também, falando sobre o presencial ao online, os desafios enfrentados pela escola durante a Covid-19. No dia 20 de janeiro, vamos estar com a doutora Lilian Papis, falando sobre os principais distúrbios da comunicação das crianças, ok? Em época de alfabetização. Do dia 25 de janeiro, o Alex vai passar um recadinho para vocês, tá? Sobre as narrativas de jogos do Igor. E no dia 27 de janeiro, nós vamos estar com Alice Mellin, falando sobre educação digital e o uso dos memes. No dia 1 de fevereiro, vamos estar com a doutora Márcia Barreira, falando sobre disgrafia, descalculia e o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH, ok? E aí, no dia 3 de fevereiro, algumas pessoas em alguns grupos de educadores, né, estavam me fazendo algumas perguntas falando como que seria a produção de conteúdos, né, educacionais, migrando esses planos de aula para os planos de aulas virtuais. E aí me perguntaram como que seria produzir um vídeo caseiro para a aula, né? Partindo-se daquilo que a gente já havia conversado, que agora vocês são professores autores, ok? Então isso é muito importante. E aí, pensando nisso, nós fizemos um convite aqui da Classmaker e nós vamos estar aqui no dia 3 de fevereiro com o Isaac Barros. O Isaac Barros, ele é especialista, ele é locutor, ele trabalha com podcast, ele trabalha com sonoplastia, ele produz conteúdos digitais, ok? Então, nós vamos estar falando sobre a importância e como realizar e criar um podcast no ensino híbrido. Então, a gente já está trazendo isso para vocês conseguirem tirar dúvidas. Então, é uma oportunidade bacana para vocês entenderem como acontece, ok? E aí o Alex também agora ele vai falar um pouquinho sobre os cursos e o Alex vai falar um pouquinho sobre o livro que foi lançado ontem. Tá? O livro já está disponível na Amazon para vocês adquirirem o livro. Foi feito um valor realmente simbólico para cobrir as despesas, tá? Isso é muito importante. E o que é interessante você destacar nesse livro é que ele vai fazer todo o percurso da metodologia.
envolvendo todos os tipos de aprendizagem, as metodologias, o DGBL, que é o Digital Based Learning, tá? Que trabalha com justamente a aprendizagem voltada para jogos digitais, e lá tem tudo aquilo que foi utilizado para fazer a construção virtual da cidade de Mariana. Então, hoje eu fiz um post, coloquei para vocês verem um pouquinho, falando sobre o Minecraft na educação. E lembrando que a Amazon ela tem um trabalho em parceria para a pessoa poder acessar esses livros, de forma infinita, é unlimited, né? Então, é interessante, a gente fez um valor realmente para poder ajudar nas despesas e produzir um material de qualidade para vocês. Alex, você tem a imagem? Alex, não estamos te ouvindo. Eu tenho a imagem, só que ela está demorando um pouquinho para carregar aqui no meu computador, mas eu tenho ela sim. Deixa eu ver se eu só consigo abrir ela rapidinho aqui, pessoal. Que ela estava aberta, mas aí eu tive que fechar. Deixa eu colocar aqui novamente. Deixa eu ver, ela tá fácil aí no seu computador? É que eu troquei de computador hoje, gente. Então, a gente faz os testes antes da live, tá tudo funcionando lindo e maravilhoso, mas como a máquina é nova, então tive problemas técnicos aí com o meu outro computador na live anterior e precisei trocar. Tá, mas deixa enfim. Eu ver aqui, deixa eu só chamar o Serguei, porque a gente teve que fazer uma mudança aqui nos computadores. Serguei, por favor, vamos compartilhar a tela para mostrar o post do lançamento do livro. Vê onde que compartilha aqui, para a gente acho que tá puxando no Zoom, né? Pode compartilhar. Pronto. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Deixa eu ver aqui. Ainda não. Tá, peraí que estamos abrindo. Agora sim. Estão conseguindo ver? Tá, então aí eu já coloquei o post, coloquei algumas orientações, tá? O livro ele foi lançado, ele subiu para a plataforma da Amazon oficialmente já, e aí vocês estão vendo uma imagem do livro. Então o livro aí fala sobre Minecraft na educação, construção de mundos virtuais. Então a gente está falando de 3 ferramentas de ensino aí. E ali eu coloquei desenvolvendo habilidades e competências para o século XXI, a reconstrução virtual da cidade de Mariana, Minas Gerais. Coloquei aqui uma foto para vocês darem uma olhada, que essa daí justamente é a foto lá da prefeitura da cidade de Mariana. E se vocês repararem do lado esquerdo no canto superior, a imagem real é capturada via o Google Earth, ok? Então, aí vocês têm a imagem construída e aí vai estar mostrando todo o desenvolvimento desse projeto do início ao fim dele, tá? Então, é um projeto interessante, principalmente para o pessoal que está precisando desenvolver os trabalhos com seus alunos e vai estar trabalhando agora também com o ensino híbrido, tá ok? Bom, eu vou fechar aqui então e o Alex já vai começar a trabalhar. Vamos fechar a imagem, vamos deixar aí. Agora vai ficar a Graça e o Alex. Alex, se você já vai passar os recadinhos, então, do curso lá do Igor, você já passa. E, pessoal, hoje eu não vou conseguir ficar com vocês todo o tempo, agora da live. Eu tenho algumas coisas que eu preciso, eu tô meio complicada aqui com o horário, então, estou fazendo a abertura. E assim que eu sair, vocês vão ficar com o Sérgio Lukzik, também, que é para qualquer coisa, vai estar dando aí todo o suporte técnico para o Alex e para a Graça, ok? E Graça, eu já quero agradecer você pela sua presença. Espera só um pouquinho que... Alex sumiu. Graça, antes de mais nada, eu queria agradecer a sua presença, por você estar aqui com a gente, com um assunto assim tão fantástico, tão interessante. E, lógico, dar as boas-vindas, tá? O nosso público é um público muito bacana, né? Os educadores que acompanham a Classmaker Educação. São educadores, assim, que buscam conhecimento, e a Classmaker, pensando nisso, nós iniciamos lá em maio de 2020 um ciclo formativo de formação, um ciclo formativo em educação, né? Então, esse ciclo aí já está vindo. Enfim, a gente já tem um público assim que
como já comentaram, que quando começam as nossas lives, a família toda vai para a sala e liga a televisão, porque eles assim, já virou um programa, a gente já sabe que Classmaker está no ar às segundas e quartas-feiras. Então, a gente espera por esse momento, né? Bom, então, mais uma vez eu queria agradecer e eu vou passar agora para o Alex. Eu que agradeço de coração esse espaço generoso. Eu me sinto muito privilegiada, muito bem estar aqui, viu? Começar o ano assim. Sim, começar o ano assim. Com esse Super abraço, bem-vinda. Super bem-vinda. forte. E quando quiser voltar, falar de alguma coisa, quiser apresentar, é só falar Sim. com a gente que a gente abre o espaço para você. Sim. Ok? Gratidão. Fique Então, contente. gratidão para vocês. E eu vou estar acompanhando a live pelo meu celular trabalhando, ok? Então, em alguns momentos eu interajo com vocês, tá bom? Ó, vou estar acompanhando vocês por aqui, tá bom? Pessoal, um beijo enorme para vocês, um beijo no coração e vou estar acompanhando lá na outra sala, tá? Beijos. Maravilha. Beijos, Carla. Até daqui a pouco, que no encerramento ela volta, gente. Então, é assim, boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. Boa noite a Carla, que eu sei que ela está nos escutando agora nessa pequena ausência que ela precisou fazer nesse momento. Então, boa noite a todos que estão nos assistindo. Graça também, boa noite. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Serguei, que está aí hoje também, representando a Carla, que ela precisou aí cuidar de alguns outros assuntos relacionados aos projetos da Classmaker. Daí, pessoal. Segundo dia consecutivo. Tudo bem. Então, uma boa noite para todos vocês. Bom, pessoal, ontem quem teve a oportunidade, conseguiu assistir aí pelo nosso canal no YouTube, o curso sobre gamificação, ao qual foi ministrado aí pelo nosso professor Igor Arnaldo. Então, o professor Igor aí trouxe o segundo dia de aula, né, e do curso de gamificação, onde a gente aprendeu o que é gamificando e como criar estratégias de gamificação durante um processo de ensino e aprendizagem. Então, a gente pegou todas as características aí do que é gamificar e como você pode aplicar isso aí na sua ação para engajar a sua equipe, para engajar a sua sala de aula, para trazer aí vamos chamar assim, trazer algo mais atraente aí nessa sua ação educativa que você vem colocando na sala de aula. Lembrando para vocês que no dia 2 de fevereiro nós teremos a terceira aula dessa série e também um pouquinho antes, no dia 25 de janeiro, nós vamos falar sobre narrativas de jogos, ok? Tá ok aqui? Só passar para vocês. Coloca aí. Aqui. Serguei, eu só ia pedir para você dar uma fechadinha no seu microfone aí, porque está dando um ecozinho aí. Você consegue fechar, por favor? Valeu. Olha, e gente, tem até uma atenta a falar que, inclusive, minha avó tá vindo também assistir a live. Ah, ela tá convidando a sua avó para assistir a live. Legal. Então, hoje, pessoal, não vou falar para vocês em relação aos cursos da Classmaker Educação que ainda irão abrir esse ano, porque a gente ainda está só fazendo alguns ajustes finos na agenda para poder anunciar para vocês aí e também vendo algumas datas, para fechar algumas datas com alguns educadores também, tá ok? Hoje nós temos uma convidada especial, ela, a Graça Graúna, mulher indígena da etnia Potiguara, ali do Rio Grande do Norte. Ela que é escritora, uma grande escritora da literatura indígena, professora da Universidade de Pernambuco e membro do Conselho de Educação Escolar Indígena também lá em Pernambuco. E responsável pelo blog Tecidos de Vozes. Essa é a nossa grande convidada aí para falar para a gente hoje sobre o universo da literatura indígena. Essa é a primeira live de muitas que a gente vai trazer aí para vocês para falar sobre o universo da literatura indígena, o qual, muitas das vezes, os educadores não conhecem e ficam se perguntando onde buscar aí uma referência, de fato, textos indígenas para repassar aí, para estudar juntamente com seus alunos, ok? A nossa convidada pediu para a gente iniciar essa live de hoje com um som, que é um som muito marcante para nós, povos indígenas. Então, eu convido a todos os nossos parentes, né, os nossos parentes indígenas, você também que está assistindo essa live, como a Graça falou, que há muitos convidados aí também, e a gente também sente, né, Graça, que há muitos convidados indígenas assistindo
muitos parentes nossos assistindo essa live, então eu convido vocês a pegarem o seu maracá, que sempre antes de começar qualquer comemoração, antes de ir para qualquer guerra, antes de fazer qualquer reunião, a gente sempre começa escutando esse som, que é o som do maracá. É um som que representa um chamado, é um som que para cada um traz uma sensação diferente. E vamos começar aí, eu convido a todos vocês a começar essa live aqui, a falar da nossa amiga Graça, da nossa parente Graça, através do som do maracá, nessa nossa roda de conversa. Hoje nós não estamos fazendo uma live, mas sim uma roda de conversa, onde nós iremos conhecer um pouquinho do universo literário indígena. Declaração solene dos povos indígenas do mundo. Nós, povos indígenas do mundo, unidos numa grande assembleia de homens e mulheres sábios e sábias, declaramos a todas as nações: quando a terra-mãe era o nosso alimento, quando a noite escura formava o nosso teto, quando o céu e a lua eram os nossos pais, quando todos éramos irmãos e irmãs, quando nossos caciques e anciãos eram grandes líderes, quando a justiça dirigia a lei e sua execução, aí outras civilizações chegaram, com fome de sangue, de ouro, de terra e de todas as suas riquezas, trazendo numa mão a cruz e na outra a espada, sem conhecer ou querer aprender os costumes dos nossos povos. Nos classificaram abaixo dos animais, roubaram nossas terras, nos levaram para longe delas, transformando em escravos os filhos do sol. Entretanto, não puderam nos eliminar, nem nos fazer esquecer o que somos, porque somos a cultura da terra e do céu, porque somos de uma ascendência milenar e somos milhões. Mesmo que o nosso universo seja destruído, nós viveremos por mais tempo que o império da morte. Parente Alexandre, obrigada pela presença sua, de todos que estão participando dessa roda de conversa, e da Maraca, que traz com os encantados a força que nós precisamos para trazer a palavra que tem alma, como falam os nossos parentes guarani. Eu agradeço de coração a você, que representa também o meu povo, Potiguara. Eu sou do Rio Grande do Norte, você é da Paraíba. Esse momento eu dedico a todas as lideranças que precisam cada vez mais se fortalecer para nos guiar nos momentos, todos os momentos de alegria ou de tristeza, né? Ou no amor, ou numa guerra, porque é isso também que o Maracá faz o chamado, como você bem colocou. Mas esse momento a gente quer que venha mais forte a paz entre os povos. A gente precisa muito disso. Todos nós precisamos, né? Por essa fogueira que está aí. Ela é virtual, mas ela é verdadeira. Ela ganha outro significado nesse momento, porque Tupã assim quer. Porque
ele permite isso, esse encontro assim, né? E os encantados estão nos favorecendo nesse momento. Eu agradeço muito, muito e muito pelo fato de estar aqui. Eu estou me sentindo forte, Isso é um mesmo bom. longe, né? Mesmo longe da minha terra. Eu não estou no Nordeste, você também não está no Nordeste, mas estamos lá ao mesmo tempo. Porque aonde quer que a gente vá, a gente leva a terra da gente. Não só na cor da pele, no coração, no jeito de ser e de viver. Eu sou Graça Graúna, filha de Tupã. Eu sou potiguara. Eu sou potiguara nessa terra de Tupã. Nós existimos, parente, mas muita gente não quer ver o que nós temos ainda para contar, para cantar, para compartilhar, né? Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Gente, a gente começou aí essa live com o som do maracá, qual é um som que, antes de qualquer ação que a gente vai fazer ali na aldeia, na comunidade indígena, a gente pega o maracá, balança ele, escuta o som dele e se concentra aí para de fato sentir aí a energia da terra, sentir e agradecer ao Todo-Poderoso aí pelo céu, pela terra, por tudo que está acontecendo, pelos rios que a gente tem, que assim eu agradeço muito pelo privilégio ainda de na comunidade indígena a qual eu nasci ali, a gente ainda ter rios que são com águas limpas, a qual você pode se banhar, pode beber daquela água, e a gente sempre, antes de começar qualquer ação aí que venha reunir o povo, os parentes indígenas, a gente sempre utiliza o maracá, canta e dança um bom toré, que é justamente para atrair aí as boas vibrações, né, parente Graça, e, enfim, para agradecer a Deus, ao universo, por tudo que ele tem feito por nós. Então, nada mais do que hoje também nós começarmos aí a falar da nossa parente Graça, da nossa escritora indígena Graça aí, também ao som do maracá. E, por meio do som do maracá, logo na sequência, ela trouxe para a gente um poema, que é um poema muito importante. E aí eu gostaria, Graça, que antes mesmo até de você se apresentar, falar quem que é a mulher Graça Graúna, eu vou até fazer uma brincadeira, vou fazer uma... Vou falar aqui no sentido figurado. Quem que era a menina Graça e que hoje se tornou uma mulher? Como que foi essa passagem do nascimento da criança, da menina Graça Graúna, e como que ela se transformou hoje nessa mulher que ela é? Mas eu gostaria que antes você falasse um pouquinho também sobre a importância do primeiro poema que você trouxe para a gente aqui nessa nossa roda de conversa sobre literatura Sim, indígena. isso é um desafio. Você está me colocando na berlinda. Eu tenho que puxar pela memória de menina, mas eu quero falar do meu encantamento de mulher, de mãe, de avó, de indígena, potiguara, que tem muitos parentes pelo mundo. É bom dizer isso, é importante dizer isso. Não é fantasia, nós existimos. E esse poema que eu li há pouco, eu fui logo lendo porque ele tem uma força muito grande e ele veio com a força do universo que está na maraca. Ela é redonda, é o universo que está ali presente. São muitos povos representando ali, nesse som da maraca. Então, esse chamado da maraca, ele vem trazer para mim a possibilidade de falar um pouco desse poema tão bonito. Ele foi, parente, ele foi declamado. Olha, o nome dele, deram a esse poema o nome de Declaração dos Povos Indígenas do Mundo. Mas ele não foi lido como uma declaração, só isso.
ele tem toda uma carga poética muito forte. Então, a gente pode imaginar, em 1975, lá em Port Alberta, desculpe meu inglês matuto, lá no Canadá, em 1975, eu tomo a liberdade de falar o que eu vou dizer agora, porque eu acho muito forte, muito bonito, é uma voz tribal. Uma voz tribal é uma voz coletiva. Não foi um poema construído por uma pessoa, foi construído por muitas pessoas, por muitos eus indígenas de diferentes nações. Isso é muito forte para a gente. É pena que as pessoas em geral não conhecem esse poema. E toda vez que me convidam para falar alguma coisa, eu acho que é uma reverência aos antigos, aqueles que vieram antes da gente, aos nossos ancestrais, né? E ele, eu acredito, apesar, digo assim, do apelo que ele faz muito forte, porque a gente, nesse momento que a gente está vivendo, de pandemia, a gente fica se perguntando pelo amanhã, mas a gente sabe que é aqui e agora, nesse momento, que a gente tem que trazer a nossa força e falar que, que virão dias melhores para a gente. E tanto, embora o poema ele diga assim que mesmo que o nosso universo seja destruído, nós viveremos por mais tempo que o império da morte. Aí eu abro um parênteses aqui, trazendo a história do poema que foi declamado, mas ele foi escrito há muito mais tempo. Cada parente em suas aldeias, né, distantes ou próximos uma da outra, mas houve um encontro grande de lideranças, de xamãs, de poetas, de anciãos, de jovens, tudo para pensar um mundo melhor, né? E eu, nesse momento, assim, 13 de janeiro de 2021, a gente pode dizer que nós viveremos por mais tempo que o Império da Morte. Eu acredito, o que nós estamos fazendo aqui, com essa fogueira bonita, mesmo que seja virtual, mas para mim, para você, nós sabemos disso, ela tem um significado muito forte, né? Ela traz para a gente uma palavra. Eu não vou falar em autoajuda, porque não é isso, não. Aqui a palavra é de cura, é uma coisa diferente, muito diferente, né? E o que é que faz a diferença é o coletivo. A gente não faz nada sem que o outro não compartilhe e diga, não, é por aqui, parente, é por aqui assim. A gente sempre está nessa ânsia de continuar, numa ânsia, digo, do desejo sempre da gente se manter coletivo, povo, né? Muitas vezes carregado de muito sofrimento, de desesperanças, mas a gente faz o contrário disso. Então, eu penso que por meio das nossas aldeias, das nossas lideranças, das nossas famílias, dos nossos quereres, do nosso pé no chão, com os nossos encantados por nosso amor à terra, a gente vai vencer essa triste coisa chamada Covid. Quando eu ando assim, nós, né? Qualquer um de nós, no meu caso, particularmente eu, Graça Graúna, Potiguara, mãe, avó, uma menina que era muito mal criada. Estou tentando colocar algumas coisas assim para juntar as ideias. O que nos fortalece é uma rebeldia. Eu digo, na verdade, eu acho que é uma outra palavra mais forte. É a resiliência, é a resistência. A nossa fé nos encantados, na Mãe Terra,
na nossa ancestralidade. O que nos une à nossa ancestralidade, parente, sabe? E isso eu venho aprendendo com o tempo. E à medida que eu vou envelhecendo, eu fico mais preparada para fazer meu caminho de volta. Eu queria que você me ajudasse a explicar. Isso é o que todos nós sempre, principalmente quando a gente está fora de casa, né? Mas a gente sabe que a gente leva com a gente, né? O sagrado, né? A força que tem a nossa terra, as origens que a gente tem, as histórias que a gente ouviu dos nossos pais, dos nossos avós, né? Isso é importante. É o que me sustenta. Eu acho que eu sou o que eu sou desde pequena, muito inquieta. É uma inquietação sadia, eu diria, porque a gente sempre vai buscar a força para a gente poder sobreviver às adversidades, que são muitas. Eu penso que essa fé no que nós somos, né? Com a fé, com a força, com o respeito que a gente tem à nossa ancestralidade, é o que faz a gente sobreviver na São Paulo, né? Ou no estado de Pernambuco, ou na capital feita Brasília, em qualquer lugar do mundo, né? Ou morando em apartamento, ou trabalhando o tempo todo fora do espaço que a gente desejaria ficar o tempo todo com os nossos familiares, mas a gente sabe que eu penso que essa, esse estado em que normalmente a gente se encontra, a gente tem que, parece que a gente não tem que provar nada a gente mesmo, né, aos nossos familiares, mas é o outro, o dominante, que continua, insiste, persiste e vê a gente como gente preguiçosa. E se a gente for ver que hora que é essa, né? Mais de 21 horas. Sim. Estamos aqui trabalhando. Poesia não é fantasia, não. É trabalho. A palavra é coisa séria, tem alma, né? Como falavam os nossos parentes Guarani. Esse poema aqui, embora tenha sido publicado a primeira vez em 1975, mas antes dele ser um poema, esse poema tribal, essa palavra já existe, como nossa palavra já existe. A literatura indígena não é contemporânea. É uma das faces dela. O nosso povo potiguara, nós, a história, quase. O que é a história oficiosa, vamos dizer assim, esconde. Mas as primeiras cartas indígenas no Brasil são as nossas cartas do povo potiguara, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, sabe? Eu penso que essas questões, poucas pessoas se dão conta. Aí, quando você pergunta, fale de você, menina, eu fico pensando que eu acho que desde que eu me entendo de gente, eu acho que era uma menina muito quieta, mas muito inquieta. Quieta e inquieta. Obediente, que respeitava os mais velhos e ainda respeito os mais velhos, mas eu era muito mal criada, eu não guardava as coisas, não. Até que meu pai, ele dizia assim, tanto para mim e tanto para os meus irmãos, ele falava que a gente tinha que sempre falar a verdade e não tem que ter medo de falar as coisas. Minha mãe pensava da mesma coisa, mas ela era mais retraída no falar. Então, eu sou uma cria do meu pai e da minha mãe. Eu acho que Tupã me fez do jeito que eu sou. Me fez crescer até chegar nesse patamar que eu estou, de avó. Eu sou uma anciã. Eu fiquei pensando muito tempo, será que eu vou crescer, né, aqui e chegar e passar o que eu sei, um pouco do que eu sei, do que eu aprendi para os meus netos, e se um dia eu for ser professora, como é que eu vou passar para os meus alunos,
mas sempre querendo aprender, sabe? Então, a lembrança que eu tenho de mim, de menina, uma menina de cabelo muito assanhado, filha do Correndo no sol, terreiro. filha do sol, trelosa, malcriada, muito quietinha também, gostava de brincar com barro, sabe? E depois essa menina é mãe, e sendo mãe, ela volta à escola para poder fazer, por meio do supletivo, que eu não fiz escola normal, eu não tive tempo nem chão para fazer isso normalmente, como se faz, que tive que trabalhar cedo. Eu sou cria da maré também, eu ajudava meu pai a pegar caranguejo, fazer um monte de coisa assim, arremendar a rede, ele que sabia fazer muito isso. Isso lá no interior de Pernambuco. E depois nos bairros perto de Recife, perto, assim, nos bairros onde tem mais maré, num lugar, por exemplo, chamado Ibura, Ipsepe, onde eu já morei, em criança ali. Eu saí do Rio Grande do Norte muito pequena. E eu tenho muita lembrança da maneira como fui criada pela minha avó, pela minha mãe. Meu pai depois se separou da minha mãe criou a gente sozinha, tal, essas coisas. E a gente vai juntando os saberes, né? Mas sem perder o caminho de volta. Eu tenho sempre muita vontade de retomar, né? Retomar a memória, a palavra, sabe? E eu acho que Tupã tem, acho que ele gosta de mim. Ele está me dando a oportunidade de estar aqui para dizer isso. Eu tive ano passado lá na aldeia Catu. Eu conheci vários parentes, entre eles o cacique Luiz, né? Como na Paraíba, o capitão, que eu conheci, muitos parentes. E cada parente potiguara que eu conheço, eu me sinto mais forte, Alessandro, porque a história oficiosa diz que nós não existimos, né? Então, os potiguara da Paraíba são os mais conhecidos. Depois é que vem com a força, com o apoio, com a solidariedade, com o amor dos irmãos potiguara da Paraíba. A gente no Rio Grande do Norte está também se fortalecendo. Hoje temos 15 aldeias, quem diria, né? Eu tenho meu sonho é voltar para a aldeia, ficar. Eu ia passar um tempo lá, me deu vontade muito grande, principalmente nessa cidade, né? Aí lá tem portas abertas, tem um cantinho lá para eu ficar, mas a Covid não deixa. Eu estou falando muito, eu acho. Não, você está Mas falando. porque eu estou vendo a fogueira e me deu vontade de ler um poema e o que é que você sugere? O que é que as pessoas... Não sei o que... Eu penso que poderia ser um poema. O que é que você... Eu sinto falta agora de ouvir a Maraca, Certo. novamente. O que é A que você gente me vai diz? agora. A Graça agora vai ler um poema para a gente, pessoal, e depois a gente vai dar continuidade com algumas outras perguntas para ela falar também um pouquinho para a gente como foi esse primeiro contato com a literatura. Mas primeiro vamos ao poema que é de autoria da nossa parente aí, Graça Graúna. A memória faz com que a gente bote no papel alguma coisa, não é? E tudo que me vem aqui são as memórias, né? De tudo que eu aprendi. Para mim foi uma surpresa ver essa fogueira, mas ao mesmo tempo eu intuía que ia ser algo que ia ao encontro, que viria ao encontro das coisas que eu escrevi. O poema que eu tenho aqui se chama Ao Redor da Fogueira, né? E está aí essa fogueira que você trouxe para a gente. Eu peço licença aos encantados para trazer esse poema. Eu, antes de mais nada, eu queria dizer que eu não escrevo poemas com final feliz.
Eu tento, mas não consigo muito. Mas eu trago muita esperança. Eu acredito muito que a gente vai. Seria tão bom que todos fossem índios, indígenas. Eu acredito na esperança de que a gente vai poder se revelar mais às pessoas o que nós somos, né? E eu penso que a gente, nós somos muito invisíveis, parente. Nos querem invisíveis. E a gente incomoda quando a gente faz algo, né? Ao redor da fogueira. Estamos todos aqui, apesar dos tempos sombrios. Aqui estamos, pelo direito de ser diferente e viver, porque somos iguais nas diferenças. O tempo desaba, mas estamos aqui, do nosso jeito. Imagina quanto tempo, há séculos, sobrevivemos em meio à intromissão de outros valores. Aqui estamos, e apesar da incerteza, o nosso povo avança no preparo da títia, da mandioca e o beiju, no embalo da cantoria de cigarras e pássaros. Aqui estamos, apesar das injúrias, do nosso jeito lutamos para manter o costume de manejar as maracas e reconhecer no cocar a nossa resistência. Aqui estamos, apesar da exclusão, existimos. No meio da noite, bem ao redor da fogueira de luta e glória, muitas histórias ouvimos. Aqui estamos. E apesar das perdas, a luta continua no solo sagrado, na caça, na pesca, na crença, na dança, na roda de toré, no manejo da terra, resistimos. Aqui estamos. E apesar dessa atroz agonia, do nosso jeito existimos para recuperar a terra e cuidar do plantio na luta contínua por um lugar no mundo. Nós existimos. Assim, obrigada. Eu acho que a Maraca completa, diz mais. Eu agradeço muito esse momento que você me dá a oportunidade de trazer Um pouquinho, né? essas palavras. É o momento que a gente tem de divulgar e de mostrar para as pessoas um pouquinho da poesia indígena, a qual carrega consigo, como você mesmo fala, não só um final feliz, porque na realidade, se você vai analisar a história dos povos indígenas, que não só são os potiguaras, hoje temos mais de 305 povos indígenas por todo o território nacional brasileiro, mas antes eram milhares. Sim. E não dá para fazer um poema sempre, como a nossa parente fala, que venha trazer um final feliz, quando a gente começa a pesquisar a verdadeira história do nosso país e começa a ver o quanto ela foi construída em cima de dores. Então, eu confesso para você, Graça, que conforme eu fui fazendo a minha pesquisa em relação à questão indígena, em relação à história, para conseguir também um pouquinho da minha identidade, porque nós estamos construindo nossa identidade a cada dia, mas para eu conseguir saber mesmo de fato quem é o Alex, quem é o Alexandro, eu sei que eu sou indígena, mas por que eu sou indígena? Você é brasileiro, mas por que você é brasileiro? Então, eu tive essa curiosidade de saber um pouquinho do meu passado, dos meus ancestrais, de quem eu era lá atrás e o que resultou agora quem eu sou. E quando você passa a começar a estudar a história da sua família, a história dos seus ancestrais, a história dos seus antepassados lá, a história indígena chegou um momento durante essa investigação, esses estudos, que me bateu uma revolta gigantesca devido à quantidade de barbáries cometidas contra o ser humano, o próprio homem machucando o outro homem. E para quê? É a grande pergunta. Por quê? Para quê? Se no final
todos vamos para lá, vamos voltar para a Terra. Para que tanto isso? Para que eu ter que tirar a vida do outro para conseguir o que eu quero, sendo que o que você quer conseguir é temporário? Nada se leva daqui. Uhum. O que você precisa aprender é cuidar do ambiente onde você está, para que ele te acolha, te abrace, te dê aconchego e faça você ir mais longe. Mais longe, porque se você cuida da terra, a terra cuida de você. Se você destrói a terra, que é a que te dá o sustento, ela vai destruir você. Então, os poemas, eles acabam não tendo um final feliz justamente porque nós já conhecemos esse histórico de violência. E quando a gente vai jogar para fora um pouquinho dessa realidade, acabamos trazendo a parte triste que também precisa ser falada, precisa ser Pois é. revelada. Uhum. As pessoas pensam assim, nós somos felizes também, não é? Nós temos direito à felicidade, nós temos direito ao bem viver. E as nossas crianças, desde cedo, sabem da realidade. E eu fico pensando assim, quando eu digo que eu não consigo fazer um final feliz, é porque eu, como se os poemas que eu escrevo sempre tivessem em construção, que na verdade é uma grande, vamos dizer assim, eu vivo uma diáspora, eu peço licença para dizer isso, mas eu acho que nós temos direito também de dizer que nós vivemos isso, porque quando nos obrigam a sair de um lugar, nesse ponto agora de que estamos vivendo dentro desse contexto da pandemia, eu comecei a escrever com o sentido de também trazer a esperança de volta, que eu já estava meio que perdendo a coragem de viver. Eu disse, isso não é por aí. Eu acho que Tupã me fez de uma forma diferente. Eu sou uma guerreira. A minha arma é também a palavra. Eu posso fazer da caneta do meu lápis a minha flecha, né? A minha mente é o meu arco, né? O cocar, a cabeça. E eu fico pensando, qual a minha missão nisso tudo? E eu sei assim que não é fácil escrever, você sabe que não é fácil escrever. Mas eu tenho necessidade de buscar para mim mesma e para outras pessoas que procuram, que me dão muito carinho. Eu sou uma pessoa que recebo muito carinho, muita atenção dentro das coisas que eu tenho. Olha, eu não tenho Facebook, eu não tenho Instagram, eu não tenho Twitter. Eu tenho um blog que ele é um instrumento, é uma ferramenta, sabe? Me lembro agora de um site, um blog que eu acho belíssimo, o nome Índios Online. Lindo, é muito chique. É uma sofisticação incrível, né? Você tem que é do nossos parentes, Pancararu, né? Que muitos criaram esse site que se chama Índios Online. Aí você vê como é gratificante você saber que você também tem o direito de explorar esse espaço chamado internet, não Sim. é? E E a gente vê como é forte, como é que a gente pode. Eu não quero te interromper, tu pode falar, que eu continuo desculpa, depois. parente, mas é o seguinte, é que você falou aí desse espaço dos índios online, é, dessa coisa boa em quando você vai pesquisar na internet a literatura indígena, que hoje, graças ao advento da internet e também a chegada de pontos de cultura em algumas comunidades, Uhum. foi possível facilitar aí que muitos indígenas pudessem criar de fato os seus blogs e os seus espaços digitais aí para contar um pouquinho da nossa cultura. Isso. Isso que é legal. E aí, pesquisando um pouquinho, procurando saber quem que era a Graça Graúna, eu acabei me deparando
com uma parente nossa, que é lá da região norte. E essa parente, deixa eu ver se aqui compartilhou. Essa parente, ela trouxe pra gente um poema. E ele foi escrito por uma pessoa muito especial que está conversando hoje aqui com a gente. Eu quero saber se você reconhece esse poema e depois eu vou te fazer uma pergunta em relação a ele. Tá. Olá, pessoal. Eu sou a Lian Uamiri Guajajara, analista de artes visuais do SESC Piauí. Hoje eu vim contar uma narrativa poética chamada Canção Peregrina, da autora indígena Graça Graúna, do povo potiguara. Essa é uma ação do projeto Trilhas Literárias, que abarca a cultura local e nacional. Ai, pono, carapu, ia, ia, re, arre, arre, ia, ia, re. Cheguei, tá? Dá para ouvir? É. Gente, desculpa, falha técnica aqui que eu pensei quando eu compartilhei que eu tinha compartilhado também o som. Eu sempre compartilho o som, mas dessa vez eu não compartilhei. Vamos ver agora. Segui, faz o teste, por favor. Pessoal, eu sou a Lian Uamiri Guajajara, analista de artes visuais do SESC Piauí. Hoje eu vim contar uma narrativa poética chamada Canção Peregrina, da autora indígena Graça Graúna, do povo potiguara. Essa é uma ação do projeto Trilhas Literárias, que abarca a cultura local e nacional. Ai, pono, carapu, ia, ia, re, arre, arre, ia, ia, re. Eu canto a dor desde o exílio, tecendo um colar de muitas histórias e diferentes etnias. Em cada parto, em cada canção de partida, à Mãe Terra eu peço refúgio. Ao irmão Sol, mais energia. À irmã Lua, peço licença poética para esquentar os tambores e tecer um colar de muitas histórias e diferentes etnias. As pedras do meu colar são história e memória, são fluxos de espíritos de montanhas e riachos, de lagos e cordilheiras, de irmãos e irmãs nos desertos da cidade ou no seio da floresta. São as contas do meu colar, as cores dos meus guias: amarela, vermelha, branco, negro, de norte a sul, de leste a oeste, da ameríndia ou de latino-americana, povos excluídos. Eu tenho um colar de muitas histórias e diferentes etnias. Se não me reconhecem,
paciência. Haveremos de continuar gritando a angústia acumulada há mais de 500 anos. E se me largarem ao vento, eu não temerei, não temeremos, pois antes do exílio, o nosso irmão vento conduz as nossas asas ao círculo sagrado, onde o amálgama do saber de velhos e crianças faz eco nos sonhos dos excluídos. Eu tenho um colar de muitas histórias e diferentes etnias. Olá! Oh, parente. Esse poema eu encontrei, conforme eu fui pesquisando alguns outros poemas relacionados à literatura indígena, estava lá o poema da nossa parente Graça Graúna. Parente, esse poema, ele fala muito forte que você tem um colar de muitas cores, um colar de muitas etnias. Só que ele também fala aqui que ele fala sobre povos excluídos e ele fala que se você não me reconhece, paciência. Se me largarem ao vento, eu não temerei. É claro, existem outras frases marcantes ali, mas eu destaquei apenas essas. Só que eu gostaria de saber o seguinte, primeiramente, qual era o momento que você passava quando você escreveu esse poema? Quando você escreveu esse poema, o que aconteceu com você que te inspirou a falar isso e trazer essas palavras? Povos excluídos. Eu tenho um colar de muitas cores, um colar com muitas etnias, de muitas etnias. Se não me reconhecem, paciência. Se me largarem ao vento, eu não temerei. Que momento era esse que a escritora, a autora, a indígena, a mulher indígena, Graça Graúna, passava para trazer essas palavras? Não é fácil falar, mas não tem uma data precisa. O nosso tempo indígena é um pouco muito diferente, eu acho. Que ele é uma sucessão de acontecimentos, de fatos, que vai ficando marcado, feito tatuagem na gente, cicatrizes, umas dói muito, outras você sabe que teve alguém machucou e que eu acho que esse poema ele traz um pouco do meu crescimento como mulher, mãe, avó, estudante, profissional, um ser vivente, sobrevivente, né? E excluído, porque vivemos numa sociedade excludente, parente. Eu me lembro que quando eu estava fazendo um curso de letras, era muito difícil eu ser chamada para fazer algum trabalho, era difícil conseguir uma bolsa de estudo, tudo era muito difícil, pela minha cara, pelo meu jeito, pelas minhas palavras. O que eu escrevia não se encaixava nas normas, com todo respeito, com todo respeito, com todo respeito. Eu digo assim porque é uma instituição séria, tal, mas a ABNT, na cabeça de muitas pessoas, é dona de verdades. Só que os nossos saberes, nem todos se encaixam nas normas técnicas. Você tem um jeito de falar, eu tenho outro jeito de falar. Nós, indígenas, temos um jeito de ser e de viver que não se encaixa nas academias. Isso tudo foi me deixando muito angustiada. Tinha, às vezes, que eu tinha vergonha de mostrar o que eu escrevia, o que eu falava,
É tanto que muitas vezes, assim, esse livro, assim, esse livro aqui, né? Ah, ele foi escrito há muito tempo. Em 2000 já estava pronto, em 2003, mas foi rejeitado, porque literatura indígena não existe. Eu digo constantemente isso. Aí você fica se sentindo assim, um zero à esquerda, você se sente invisível, tudo que você diz não vale, sabe? Aí eu disse, por que eu estou fazendo aqui? Eu ficava pensando. E eu sei que o caminho que eu encontrei para aplacar a minha ira, a minha raiva, esse paciência, na verdade, é bastante irônico. Paciência, eu digo para mim mesma, no sentido de conter a minha malcriação, porque eu estou num domínio, né, no contexto do dominante, então eu tenho que baixar minha voz. Sempre ouvindo, sempre obedecendo, e tem um dia que isso chega, sabe? Então, às vezes eu chegava em casa assim, muito contrariada, meus filhos ficavam olhando para mim, entendiam que eu não estava bem, mas eu não podia dizer tudo. E aos poucos eu fui dizendo, fui falando do que eu sentia. Eu criei meus filhos assim, mostrando desde cedo a necessidade da gente perceber o mundo que a gente vive e que contraria o que nós pensamos e o que nós queremos. Então, esse poema foi se construindo dentro da minha cabeça, dentro do meu coração todo já meio que repartido, né? Do meu corpo cansado, das minhas desesperanças, vontade de desistir da vida. E um deles explodiu de uma vez só. De uma vez só. Ele explodiu. Eu fui participando do encontro dos escritores indígenas, que até hoje tem a coordenação do Daniel Munduruku, né? E nesses encontros a gente tem muita liberdade de dizer na condição de indígena o que a gente pensa. E foi assim, me chamaram para falar um poema, tinha outros poetas lá, e eu fui de memória, parente. Foi de memória, foi saindo dentro de mim, e depois que eu escrevi, veio a questão da oralidade. Primeiro, ele foi dito, ele foi, embora eu leia, sinto necessidade de muitas vezes eu ler, mas foi uma vez só que ele saiu assim, e depois, quando eu cheguei em casa, digo, nessa época eu estava viajando muito, eu estava participando de encontros, são vários encontros indígenas, à medida que eu ia participando, eu ia me reconhecendo que eu tinha alguma coisa para colocar, que fosse uma voz. O fato de eu ter escrito, eu não considero que ele me pertence mais, porque, como a gente viu a Parente Guajajara, né, leu, faz um trabalho junto ao SESC, para mim foi um presente maravilhoso, mas é uma voz tribal que eu aprendi com aquele poema que foi declamado, a declaração aos povos indígenas do mundo. Então, para mim, esse poema ele traz sim, tá por aqui. Você não tem que copiar, mas vá por aqui, escute a voz, né? É mais ou menos isso. Às vezes me incomoda, às vezes eu ler. Eu prefiro até que outra pessoa leia,
porque me dói muito ainda ele. Sim. Você Tem muita falando coisa que não foi dita, que não pude, que não deu para falar, mas tem muita coisa ainda que não foi que me dita, incomoda. né? Tem muita coisa ainda por trás desse poema, por trás Sim, dessas palavras, né? tem muito, muito. Demais. Principalmente Cada nesse tempo de frase, Covid. isso eu ia falar assim, cada frase traz significados ocultos que as pessoas nem imaginam. Em todos Sim, os poemas, quando a gente vai lendo, por isso aham. que chega aquele momento, É muita exclusão, é muito bullying, muita chateação, é muito horrível, 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 horrível. Que há muito tempo eu não me olhava no espelho. né? É Muito Mas tempo. é que eu acho, tipo, ano passado, é que assim, uma maior parte do povo brasileiro que não é indígena tem um pouco medo, né, de receber os indígenas. Eu pude Uhum, perceber em 2019, antes do início da pandemia, veio uma tribo indígena na minha escola, né? E eu percebi nessa tribo indígena, todos eles veio mostrando o que eles fazem, falando um pouco da sua história. E eu olhando, tipo, ao redor de mim, um monte de gente, tipo, com medo, achando que. Tipo, achando. Ué, como assim? Quem é ele? Tipo, diferente, achando ele diferente. Eu sei muito como que, por exemplo, vocês como indígenas passam, porque por minha família ser russa, a gente também passa igual vocês também. Então, tipo, tem uma. Até que eu consegui sentir uma ligação muito forte entre a gente, sobre o que eu estava falando. é legal isso, porque você acaba pegando a questão dos imigrantes, que também sofrem bastante uhum. devido a terem vindo de outros países, e muitas das vezes você acha que o preconceito só está por conta dos negros, dos indígenas, mas não, também, ó, nós vemos aí presente o preconceito de todos os lados ao diferente, né, às outras culturas. Então, se você não está dentro desse grupo social, você já sofre um tipo de preconceito e acaba sendo discriminado e sofrendo o próprio bullying, que provavelmente que foi o que a gente vem, muitos indígenas vêm sofrendo aí nas universidades. Mas o interessante que eu queria falar também sobre essa questão que você disse do poema é que quando você escreveu, ele deixou de ser seu e ele passou a Sim, ser de outras pessoas. de quem como é como é o nome do nosso amigo que falou agora? É o Serguei. Serguei. Sergei? Sergei. É. Ele falou agora há pouco, então ele se reconhece no indígena por conta dessa peregrinação que nós fazemos, né? Então, a gente sempre tem um poema que, na verdade, esse poema, Canção Peregrina, já é parte de um poema um pouco menor, que está sempre em construção, em que eu digo que, ao escrever, dou conta da ancestralidade, do caminho de volta do meu lugar no mundo. E esse trecho é um trecho de um poema, que ele tem várias raízes, ele tem vários é um poema que dá filhote, ele vem crescendo, e a partir como se fosse. Como é que. Quando a gente canta uma música e tem um refrão, algo que se repete, é como se ele fosse isso. Coro. E a partir. Sim. Então, essa percepção do outro, quando se identifica, aí eu vejo o que Serguei falou agora. Essa questão de você se deslocar não é fácil. Você sabe que não é. A gente sai do lugar que a gente nasceu, que os nossos pais vão em busca de um emprego, de uma condição de vida melhor para dar de comer aos filhos, para ter um lugar de morar, não é? Tanta coisa, ou fazer balaio, ou fazer um cesto, ou pescar caranguejo, enfim. Né? Eu já botei minha mão lá na toca de caranguejo, já sou filha da maré. Eu não me esqueço quando
e sei tratar caranguejo, pegar caranguejo, tudo é como andar de bicicleta. Você pode estar desajeitado ali na hora, que faz tempo que você não pega a bicicleta, mas você sabe que você vai, né? Então, eu acho que o ser indígena, esse ser que as circunstâncias obrigam né, a se deslocar por um bem viver, como se a gente não tivesse direito de viver, tirar os nossos lugares, tirar a nossa terra, o nosso bem viver. Eu tive um tempo em São Paulo, em 2011, eu conheci vários indígenas, muitos morando em favela, e estão muitos ainda assim, mas ninguém quer ver não, Alexandre. Ninguém quer ver não. Aí eu penso que a palavra para mim é o que me faz. Todo dia eu escrevo, por necessidade. Poesia para mim, escrever para mim. Eu digo escrever, não é só a questão da caneta, me lembro agora do nosso querido educador Paulo Freire, a leitura do mundo. O tempo que eu passei pequenininho lá, entre os potiguara da aldeia Catu, tem muitos parentes que eu converso praticamente todo dia pelo WhatsApp, que eu não conheço pessoalmente, mas eu tinha um projeto de caminhar pelas aldeias, e assim que sair essa vacina e tudo mais, se for da vontade de Tupã, mas o tempo que eu passei bem pouquinho lá na aldeia Catu, eu trago na memória o som do rio Catu. Catu quer dizer bonito em Tupi. A nossa língua está viva, não é? A nossa língua está viva, está sendo falada nas escolas indígenas, né? Lá da Paraíba. Está tendo retomado também lá no Rio Grande do Norte. Outros povos, não só os potiguara, né? Que tem lá no Rio Grande do Norte. Tem os caboclos do Açu, o Tarairiú. E por aí se vai, né? A gente tem, assim, um sinal forte e que a gente sabe que tem que estar cada vez mais unidos para a gente poder resistir, né? Que resistência é a nossa... É o que nos faz forte, né? Isso. Eu penso assim. Não sei Graças. se estou falando... Desculpa se Quer estou... compartilhar com Não, tudo bem. Você é a nossa convidada especial de hoje. Nós temos muito a aprender com você e ainda mais isso, né? É aquele lado que muitas vezes as pessoas não conhecem de quem escreve o poema, de quem escreve a história, de quem escreve a literatura, aquele lado do escritor que nós não conhecemos e você está dando para a gente a oportunidade de conhecer esse lado, que muitas das vezes a pessoa vê lá, publicou um livro, a pessoa é feliz, é realizada, é isso e aquilo, mas ninguém sabe a dor que você teve que passar antes, a experiência que você teve que passar antes para conseguir expressar essas palavras a qual estão registradas aí nas suas obras. Eu queria compartilhar com você aqui rapidamente o seguinte: existem alguns parentes nossos que estão assistindo aqui essa live e também parentes nossos que, devido ao contexto histórico, eles acabaram se afastando das raízes das suas aldeias de origem e acabaram perdendo esse vínculo com a comunidade indígena de origem. Uma dessas pessoas aqui que eu vou falar para vocês é o Benê Moreno. Aqui ele deixou aqui um texto aqui dizendo assim, ó, que foi muito bom conhecer o respeito do significado do maracá, mas ele também fala assim, ó, que ele é descendente de indígena e está muito feliz em ouvir a verdadeira história de vida, no caso da indígena aqui, a nossa escritora Graça Graúna. Infelizmente, ele continua, né? Infelizmente, minha bisavó era indígena, não tive muito contato com minha avó, sua filha, e meu pai falava muito pouco. Aí ele está falando muito obrigado pelas lindas e verdadeiras palavras. Ou seja, infelizmente, ele não teve muito contato, e seu pai falava muito pouco sobre essa origem indígena. Nós também temos aqui a outra parente que está nos assistindo, é a Dedize. Se eu não me engano, ela é do povo Pancararé.
Ela estudou Uhum. comigo ali na PUC São Paulo, ali pelo programa Pinturama. E Uhum. nós também temos a Benízia também, que curtiu aqui a live de hoje. E você vai ter uma surpresa maravilhosa, que é a Maria Oliveira, a esposa do É, Sebastião Angelique. é, é Ela Maria acabou Pancaro, é a primeira doutora na área de linguística. primeira Ela doutora em é área de meu linguística. espelho. Nossa, Maria, você está ela nos assistindo. fazia literatura e ela fazia linguística. Olha É, só. Maria Pancararu, E, com Auere, força de Tupã. Ah, Maria, você está nos assistindo, já deixo aberto aqui o convite para você, para fazer ah, uma live com a gente, para você aham. falar um pouquinho sobre essa questão da linguística. Isso, olha, Trabalho ela maravilhoso que você sabe desenvolveu aí, sobre junto. índios online. E É, tem ela deixa história, aqui tem para você o história. recado da seguinte forma, Graça. Ah, que lindo. Estou aqui na minha aldeia, amando ouvi-los e bebendo da sabedoria de vocês, parentes queridos. Maria, um Oh, beijo para você também, gratidão. um abraço, Eu que dedinhos e aprendo com você, Maria. Maria Pancararu, guerreira. e a todos os demais parentes também que estão nos assistindo e você Aham. também que está apreciando essa live de hoje, meu muito obrigado. Graça, foi maravilhoso te ouvir um pouquinho sobre essa questão e sobre esse processo que você sofreu para que hoje você pudesse aí expressar, né, em palavras, em forma de poema, um pouquinho da sua experiência de vida. A gente está chegando já perto do final, faltam 5 minutos para a gente encerrar a nossa live, mas antes de encerrar, eu gostaria de te pedir para que você lesse mais um dos seus poemas, mais um dos seus escritos maravilhosos aí, e trouxesse um Obrigada. pouquinho dessa reflexão. E também mostra aí para a gente a capa do seu livro que você mostrou aí para a gente, fala o nome dele e fala para o pessoal também onde eles podem encontrar esse livro, essa obra literária aí, Eu produzida. tenho alguns exemplares comigo ainda. Posso dar meu e-mail, tudo, para quem quiser adquirir. Essa capa eu sou muito enxerida, eu interferi um pouco, a pessoa que fez é maravilhosa, eu achei um encanto. Esse colorido aqui, a separação entre a cidade e a aldeia, o nosso lugar. É esse lugar, que é meu lugar no mundo, né? Eu vivo na cidade e vivo aqui, nós vivemos esses dois mundos. E não é fácil, né, Alessandro, viver dois mundos. Então, para mim, ainda tem. Eu sei que São Paulo, viver em São Paulo, é muito bonito. Às vezes é cinzento, assim. Mas eu não sei se dá para perceber. A proposta é essa. A presença do meu colar, do colar que eu uso, dos nossos colares, do seu colar que você está usando, está aqui. É como se é um elo, né? A nossa cultura é a nossa força, né? A gente pode ir para qualquer lugar, mas a gente tem que manter essas tradições. Não tem vergonha de usar um colar. Já me disseram uma vez, olha, com o título que você tem, se eu fosse você, não usava isso, não. Fiquei calada, fui para casa e chorei bem muito, mas é isso que eu sou. Eu vou continuar do jeito que eu sou, entendeu? Então, tá aqui. Aí você pode compartilhar meu e-mail à vontade para quem quiser adquirir comigo. É só um rapidinho, eu queria dizer o seguinte: minha mãe, principalmente minha mãe, ela falava que eu não comentasse das minhas origens. E logo que a gente foi para Recife, num bairro chamado Picepe, nós éramos conhecidos aquele povo esquisito, aqueles índios, aquele povo do mato. E até hoje, num bairro no Ipicepe, em Recife, o pessoal conhece a gente assim, aquele povo do mato, aquele povo esquisito. Justamente, mamãe não queria que a gente se revelasse, mas é difícil não se revelar. Eu me lembro que foi uma discussão muito séria quando eu disse, olha, não tem como, tá saindo por aqui, eu estou sufocada, eu tenho que dizer, eu preciso, porque todo o meu trabalho, quando eu fui botar o pé na universidade, era sobre o que é ser índio, o que é ser indígena. Índio não quer ser indígena.
Aí eu digo, como diz o nosso parente, o Daniel Munduruku, né? Ele fala, não existe índio, existe potiguara, existe munduruku, existe o chavante, por aí se vai. Então, é isso, né? Aí, por meio, talvez, da poesia, eu vou tentar colocar aqui o meu sonho. Logo, quando começou essa pandemia, eu fiquei assustada com a maioria das pessoas. E como eu sou muito sonhadora, mas não sou romântica, eu sonho. Eu tenho o direito de sonhar. Nós temos o direito de sonhar. E eu queria fazer um poema romântico, mas eu não consigo fazer um poema romântico, porque ele é cheio de questionamento. Mas eu desejei que a noite fosse mais pituna, preta, no tupi, pituna, né? E onde em Recife eu moro num prédio, que você não consegue ver o céu mais, tudo, muita luz. Então a noite é um patrimônio que ninguém está enxergando. Mas a gente enxerga quando está lá na Baía de Traição, lá na Paraíba, quando está lá, né? Quando está lá no Catu, em qualquer lugar, em qualquer aldeia. Já circulei tanto por esse mundo de Deus, de Tupã. Aí eu desejei isso, mas sempre reclamando. Quando a noite é mais pituna, os ancestrais cantam e dançam, pintados com açafrão, genipapo e urucum, para saudar os parentes, com arco, flecha e maraca, pela noite mais pituna. O sol, a lua e as estrelas são acolhidos nos sonhos dos encantados na festa. Aqui, onde estou, distante dos parentes, no mundo em abismo, pandemia, pandemônio, ilhas virtuais, onde eu estou, perdida no isolamento, a noite não é a mesma, tão longe assim dos parentes. Até quando esse confinamento? Rogo a força do encantado, desculpa, que venha o sol em meus sonhos, com os ancestrais em festa. E vem o sonho. A aldeia canta para guardar a noite e dança para salvar os céus, no ritmo sagrado das maracas. Sonho, e a noite se faz pituna, na epifania das constelações, sobre o tempo da caça e da pesca, do plantio e da colheita, e uma voz de longe nos anima. Olha para o céu, meu amor. Olha como ele está lindo. Mesclas de sonho e realidade. Lá em Pedra Lavrada, na Paraíba, uma porção do céu mais estrelado, vence o tempo e segue pela noite mais pituna. Olha para o céu, meu amor. É colibri trazendo no voo o frêmito da primavera pela noite mais pituna. Olha, mira o verão amazônico em noite pituma, a canoa ancestral e a constelação da garça anunciam a fartura do peixe. O pajé canta para sustentar o céu. E conta que no meio da noite mais pituna, o homem velho da constelação saúda os parentes do sul. E quando te é igual à noite, o outono vem, desapegado de tudo, como sempre foi e é ainda, pela noite mais pituna. Na leitura do céu, em tempo de inverno, os pajés contam que a Via Láctea é a morada dos deuses pela noite mais pituna. E os filhos e as filhas da terra têm seus parentes celestes desde sempre, à luz da história, pelas noites mais pitunas. E a vida segue, Alexandre. A vida segue e a memória em nós tece a alma da palavra ancestral no meio da noite mais pituna. Pituna significa noite. Uma noite escura, bem escura, em tupi. Então eu estou procurando a noite, dessa noite mais escura. É isso. Graça, gratidão,
Eu que Gratidão agradeço aí. a você. Gratidão por essa noite maravilhosa que você nos deu nessa roda de conversa. Hoje não foi dia de live, hoje foi dia de roda de conversa. Os encantados estão aqui. É, Nós não estamos sozinhos, não. Eles estão fazendo a festa. graças a Deus. Esses encantados que vêm aí nos ajudando sempre. Bom, mais uma vez, gratidão a você, gratidão ao Eu que CP, gratidão a agradeço, vocês que Terence. estão em casa, muito obrigado. Graça, passo a palavra para você para agradecer, mandar beijo para a mãe, para o pai, para o neto, para o filho. Então, tá. Deixa eu me ver. Deixa eu ver o começo. Netos. Íris, Davi, Caio, Nina. Filhos de Ana. Rudá e Mariana, filhos de Fabiano. Ian e Yasmin, filhos de Agnes. Né? Então, são 3 filhos. Meu genro Daniel, marido de Ana, Deolinda, a mulher do meu filho Fabiano. Né? E a Agnes, minha filha, está trabalhando muito, está em São Paulo, criando os filhos, uma mulher guerreira, corajosa. A todos os meus parentes, Potiguara, da Paraíba e do Rio Grande do Norte, aos poetas, aos escritores do Rio Grande do Norte, eu estou falando assim com ênfase, eu peço permissão, porque, infelizmente, o nosso estado do Rio Grande do Norte é muito maltratado. Ainda nós estamos assim à busca do reconhecimento. Então, eu queria aqui mandar um cheiro, como se fala no Nordeste, um cheiro de esperança, não é? E que seguimos. Nós existimos, estamos aqui. Como diria, como diria o comandante Marcos aos indígenas lá em Chiapas, no México, aos zapatistas, lembram? Os indígenas em caravana, em caminhadas constantes para o reconhecimento, né? Então, é resistência. Eu desejo que a gente resista, que ninguém tenha vergonha de ser o que é. Nós somos indígenas e paciência, nós existimos. É isso, um abraço bem grande para todo mundo que está aqui, que está nos assistindo, para você também. Viu? Aueri, mais uma vez, obrigado, Graça. Obrigado aos parentes que estão nos Agradeço. assistindo, os potiguaras de todas as etnias. Muito obrigado a vocês. Obrigado a vocês, educadores, pais, tios, avós, filhos que estão assistindo também, a gente conhecendo um pouquinho mais, aí tendo essa oportunidade de conhecer também a nossa querida escritora Graça Graúna, uma grande escritora indígena aí, entre outros indígenas renomados também, que vem escrevendo sobre a cultura indígena e registrando aí um pedacinho da nossa vivência aqui durante essa terra, certo? Graça, Segui, brigadão aí pela sua presença. A Carla também, que esteve aí no começo, mesmo aí atarefada, cheia de coisas para fazer, entrou aqui, deu um oi para a gente, tá assistindo ali pelo celular, enquanto tá de olho assim no peixe ou no gato, como a gente fala. Meu muito obrigado para vocês. E essa foi mais uma live, mas corrigindo, mais uma roda de conversa aí, feita pela Classback Educação, trazendo para vocês aí um pouquinho do universo indígena, o qual também precisa ser aplicado e mostrado nas escolas, tá ok? Para a gente conhecer um pouquinho da história do nosso país e também saber como vivem os índios contemporâneos. Afinal de contas, pessoal, nós da cultura indígena não somos seres estáticos. E como toda cultura, passamos por transformações, passamos por imigrações, né, Graça? Isso tudo devido ao contexto histórico, devido ao contexto social e devido a vários fatores que influenciam aí, muitas das vezes, os indígenas... Posso fazer só uma observação pequenininha, bem rapidinha? É só para dizer assim,
que eu enviei um texto para discutir a questão da Lei 11.645, e tudo isso, a nossa história de vida, os nossos anciãos, tudo pode ser matéria viva para falar sobre essa lei, discutir, refletir sobre essa Lei 11.645. Na verdade, ela pegaram carona na luta indígena, sabe? Então, tem material de sobra. É só chegar nas aldeias e ver. É só olhar para as esquinas e ver o que tem de subsídio. Você é um subsídio, Alexandre. Então, é isso. Só queria chamar a atenção disso. Tem muita coisa pela frente. Tem muita coisa pela frente. E, Graça, já fica aí o convite para uma outra oportunidade, uma outra conversa. Quem sabe uma conversa entre você e outros autores indígenas aí, para a gente papear um pouco, legal. Né? Bom, Fazer vamos essa embora. conversa em volta da fogueira e conversar um pouquinho aí sobre a questão da literatura indígena, sobre os mitos, sobre os ritos que existem aí por trás. Hoje a Graça trouxe para a gente um pouquinho sobre a poesia, sobre os poemas indígenas. Ela trouxe um poema geralzão aí que foi feito lá em 1975, se eu não me engano, correto? Isso. Lá no Canadá. Isso, por vários povos indígenas. Isso. Trouxe um pouquinho aí dos poemas que foram escritos por ela. Se vocês quiserem conhecer mais um pouquinho sobre o trabalho da nossa escritora Graça Graúna, nossa escritora indígena aqui do Brasil, entre aí no blog que eu acabei de compartilhar com vocês aí no Facebook. São Vozes. Tecido de Vozes. Isso. Então tá aqui aí o Tecido de Vozes da nossa querida escritora e amiga aí, Graça Graúna. Tá ok? Serguei, mais uma vez, obrigado. Vou me despedindo aqui. Serguei, passo a palavra para você também, para que você possa se despedir aí do pessoal. Gratidão para vocês. E lembrando que essa live estará disponível para vocês assistirem depois futuramente ou compartilhar com outras pessoas no nosso canal do YouTube, tá? Entra lá no canal do YouTube e escreve Classmaker Educação, e aí vocês já vão ver o logo da Classmaker, vão ver os rostinhos da gente lá, e aí vocês pegam, assistem e compartilhem com outras pessoas para que eles conheçam um pouquinho aí sobre essa autora maravilhosa aqui, que é a Graça Graúna, que escreve aí poemas indígenas, tá ok? Serguei, com você. Tá. Bem, gente, então a gente vai estar encerrando essa live maravilhosa com a Crana Krauna. Chama Krauna, que não sei o resto. E quem sabe, futuramente, né, vamos ver aí, tá todo com a diretoria da Classmaker, que é o Alex, minha mãe, para que a Krauna venha fazer mais uma live com a gente de novo. Só que falando um pouco mais sobre a cultura indígena. Tá, gente? Então vou estar bem depois futuramente com eles, para poder fazer de novo. Porque esse é um tema muito importante para todo mundo. Porque todo mundo tem que perder esse grande medo de que índio e quem é de outro país tem que ser diferente. Então temos que começar, né? O pontapé inicial, como dizem, para poder começar a trazer mais a cultura indígena, como várias culturas, para perto da gente cada vez mais. Maravilha. Obrigada. Tchau. Tchau, gente, e até a próxima. Tchau. Até.